Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Átila Mansur, e pra quem já me conhece, meu nome também é Átila Mansur, tá bom? Mais um vídeo aqui no canal, e continuando aí os vídeos a respeito do próximo draft. No último, nós falamos a respeito de alguns dos principais nomes da próxima classe, né, do draft de 2026. Falamos aí de Darren Peterson, AJ Dybantsa, Cameron Boozer, Michael Brown Jr., Chris Senak, Nate Ament, mas quem que a gente falou? De cabeça são esses, mas tem mais alguns que a gente acabou comentando no vídeo. Se você não viu e te interessa, veja aqui no canal, tá bom? E no vídeo de hoje nós falaremos a respeito de alguns dos principais prospectos do próximo draft, mas dessa vez os prospectos internacionais, tá bom? Alguns jogadores que estão aqui na lista não necessariamente vão jogar fora dos Estados Unidos, né? Vão jogar na Europa, na China, na Ásia, na América, enfim, não necessariamente, mas eles são estrangeiros, né, por assim dizer. Então são gringos, não só pra gente aqui, obviamente, mas lá pros Estados Unidos. Então vamos trazer aqui essa mescla, são prospectos internacionais. Normalmente esse termo é usado para jogadores que estão atuando fora dos Estados Unidos de fato, né? Mas aqui a gente vai trazer alguns que vão atuar fora dos Estados Unidos e alguns que vão atuar nos Estados Unidos, mais especificamente na NCAA, tá bom? Vamos lá pro primeiro nome aqui. E é o nome de um cara que eu gosto bastante. Muito, muito, muito. É o Tonde Iesofu. Esse camarada é um ala armador, né? Muito forte fisicamente. Um cara de braços longos, com a estrutura física corporal gigante. Pra gente ter noção, ele tem 1,96, né? Que vai dar ali mais ou menos 6,5 de altura. Lá na contagem norte-americana. E tem 215 libras, que também vai dar aí quase 100 quilos, 98 quilos praticamente. Então, um cara de 19 anos, com 1,96 m, né, um guarde, um alarmador, com quase 100 quilos, meu irmão, é uma coisa muito forte, muito, muito forte. Ele tem um corpo não muito alto, mas tem muita massa muscular, tem muito corpo. E isso ajuda numa das principais características dele, na minha opinião, que é a infiltração. Ele ataca o aro com muita velocidade, com muita explosão. Ele sai do chão com tranquilidade imensa. Então ele é super explosivo, super atlético. É aquele cara que chama atenção mesmo nas infiltrações. Finaliza com contato muito bem. É um pontuador nato, pelo menos foi assim a nível de ensino médio, perdão. A principal característica do jogo dele ofensivamente é colocar a bola na cesta. Ele ainda não é tão consistente em algumas áreas, talvez o arremesso dele de fora ainda deixa um pouquinho a desejar, vai ter que melhorar um pouco, mas assim, ele sabe colocar a bola na cesta. E eu gosto muito disso, porque ele tem um corpo muito preparado, ele tem uma explosão muito boa, ele tem um primeiro passo muito forte, ele ataca o aro com tudo que ele tem, tá? E, cara, se o arremesso dele ficar um pouco mais consistente, se ele conseguir gerar um pouco mais de conforto nos arremessos dele em geral, é um potencial que eu realmente adoro. Tá, o potencial do Tonde é muito, muito grande. Tem algumas coisas ofensivamente que ele deixa a desejar. O playmaking, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas vamos repetir para quem eventualmente não sabe o que é essa capacidade de criar arremessos para o time, né, para os seus companheiros. Então, criar bons arremessos, boas situações para os seus colegas arremessarem. Ele ainda não é bom nisso, nem consistente, mas pode vir a ser. Porque ele é um cara que chama muita atenção da defesa. Ele é um cara que, quando ataca o aro, quando infiltra, quando bate pra dentro, os olhos todos da defesa se voltam pra ele, porque ele realmente é uma grande ameaça. Então, nesse tipo de jogada, ele pode facilmente encontrar companheiros, se tiver uma boa leitura. Eu gosto muito do potencial dele. Hoje, na minha board, que daqui a pouco eu vou comentar aqui no canal também, a minha board oficial, a primeira board oficial do próximo draft, ele é o número 5, então eu gosto muito do talento dele, do potencial. Pra mim, é um diamante bruto. Tá? Tem algumas comparações do pessoal faz a respeito dele com o Anthony Edwards, né, do Minnesota Timberwolves, uma estrela do Wolves. Eu, pessoalmente, não gosto nem um pouco dessa comparação, porque o Edwards é um arremessador muito melhor, não só hoje na NBA, obviamente, é um dos melhores arremessadores da liga, mas era já a nível de NCAA, ensino médio. É um cara diferente, sabe? Por mais que fisicamente eles se pareçam, não sei o que é que o pessoal vê, né? Cada um tem essas comparações, o seu olhar, talvez a estrutura corporal, assim, o jeito de andar, não sei o que é. Mas eu, pessoalmente, não gosto nem um pouco dessas comparações. Eu via
o pessoal comparando com outro jogador que jogou em Baylor, né? O Tunde vai jogar em Baylor nessa temporada. Outro cara que estava em Baylor no último ano, que foi o Vijay Edgecombe, né? E a gente viu inúmeras comparações, pelo menos no começo do processo, com o Edwards, assim, porque a infiltração, o atleticismo e tal. Calma, tá, pessoal? Calma. Pelo amor de Deus, calma. Pro Tunde chegar no nível de prospecto que o Edwards era, ele vai ter que remar muito, comer muito arroz e feijão, tá? Mas eu gosto muito dele, pra mim é um potencial imenso. Como pontuador puro, eu acho que ele tem tudo pra ser, se não o melhor, acho que não o melhor da classe, porque tem outro cara que é diferente, mas top 3 tranquilamente em potencial. Tá, em potencial. É um diamante bruto a ser lapidado, que precisa de lapidação, não é como se fosse super pronto, com um piso ótimo, o piso dele não é tão alto assim, mas o potencial eu gosto muito, me anima bastante. Nosso próximo jogador aqui, Karim Lopes. Esse sim já é um cara com um piso bem melhor, com uma solidez de jogo muito mais animadora, porque ele é um ala, um cara de 2,4 de altura, um cara também forte fisicamente, obviamente, braços longos, um cara muito disciplinado taticamente, um cara que entra em quadra para contribuir para o seu time vencer, tá? No ataque, na defesa, ele faz o que for preciso. Não é um cara que vai demandar tanto ter a bola na mão para impactar no ataque. Ele joga sem a bola, corta em direção à cesta muito bem. Ele é aquele cara que vai colocar no seu time e ele vai cumprir o papel dele, vai ser um ótimo jogador ao lado das suas estrelas e vai impactar dia sim, dia também. Gosto muito da defesa dele, sempre muito inteligente, com braços longos, utilizando bem a envergadura que ele tem para dificultar os arremessos, para bloquear alguns arremessos também próximo à cesta. No ataque, ele tem um arremesso que não é como se fosse ótimo, não é? Ele não é um cara que vai arremessar 8 bolas de 3 por jogo, 9 bolas de 3 por jogo, mas é um cara que, cara, se você não focar, não defendê-lo, ele vai derrubar suas 2 bolinhas por jogo tranquilamente, digamos assim, tá? Então, assim, é um 3D com potencial para ser algo a mais. Ele faz um bom arroz com feijão, mas ele também traz um tempero diferente. Eu gosto muito do Karim, porque ele traz um piso muito bom, ainda mais nesse, né, que a NBA vem adorando ultimamente, que sejam esses alas longos que derrubam arremesso, que marcam na defesa, né? Nesse sentido, ele, cara, pra mim, com o que a NBA vem como é que eu vou dizer? Vem gostando, né? Vem realmente chamando pra si, que é esse tipo de jogador. O Karim Lopes tem tudo pra ser uma escolha top 10 muito segura, tá? E ele também tem um potencial pra ser algo a mais que um 3D puro. Ele pode ser algo a mais, um cara que bate uma bolinha, que derruba seu arremesso individualmente, tá? Então tem aí um temperinho a mais o Karim. Nosso próximo jogador aqui é o primeiro não, mas já foi um armador, mas o Adam Atamina. Eu gosto muito desse francês. É um francês com um jogo extremamente suave, extremamente limpo. O jogo dele é puro. Parece que ele tá nas nuvens em quadra. Sabe aquele cara que dá gosto só de ver jogar? Ele coloca a bola no chão, ele infiltra com facilidade, derruba arremessos na meia distância, cria o arremesso dele no perímetro, também sabe jogar sem a bola. Então, assim, o Adam, ele tem um jogo ofensivo muito, muito, muito caprichado, cara. É muito caprichado. É muito bom vê-lo jogar. Ele é suave. Sabe o que os gringos chamam de shift, né? É aquele cara suave, assim, cara, que você parece que tá em outro ritmo, sabe? E assim, ofensivamente ele tem muito a oferecer, um talento imenso. Ele tem 17 anos, a gente tá falando de um cara que é de dezembro de 2007. Então, assim, em dezembro agora, ele vai fazer 18 anos. Se ele for pro próximo draft, pode ser que não vá, né? A gente não sabe do futuro. Mas se ele for pro próximo draft, ele iria com 18 anos e meio, praticamente. Então, assim, super, hiper, mega jovem. Super, hiper, mega jovem. Então, gosto muito do Adam, um cara com potencial ofensivo que eu amo muito, assim, cara. Muito, muito, muito. Porque eu vejo ofensivamente não tem nada que ele não consiga fazer. Ele é um cara que, se for falar um pouco dos defeitos, não tem um físico muito bom. A gente tá falando de um adolescente ainda. Um cara um pouco mais franzino. Não é aquele... É diferente do tom dele. Não vai infiltrar com força, com atleticismo e tudo mais. A infiltração dele é mais na técnica, mas ele consegue gerar infiltrações, ele consegue chegar até o aro, ele consegue criar o próprio arremesso. Ele é muito completo, cara. O nível de criação de arremesso dele me assusta às vezes, assusta mesmo, porque é um nível de criação de arremesso de um profissional.
de um bom profissional, tá? De um bom profissional. Gosto muito dele. Vai jogar na Liga Francesa, já começou a temporada, estreou muito bem anteontem ou antes de anteontem. Acho que foi na segunda-feira, se não me engano. Estreou muito bem, ou foi no domingo, agora não me lembro. Pelo Asvel, é uma boa estreia. É um cara que eu tenho ótimas expectativas. Ótimas expectativas. Neoclis Avidalas é o nosso próximo cara aqui. E, bom, aqui a gente fala com o lançamento do futuro, né? O Neoclis tinha tudo para ir pro último draft, acabou que não foi. Escolheu ficar mais um ano para melhorar seu status, o seu estoque, né? Seu status, suas ações, digamos assim, pro draft, mas é um tipo de ala que a gente, né, que encanta, porque ele é aquele ala longo, de braços longos, que coloca a bola no chão, que se move como um armador, que tem uma leitura de jogo muito avançada, que tem um QI muito alto, sabe, que arremessa, que chega até o aro, que cria o próprio arremesso. É aquele projeto que, se der certo, a gente tem uma estrela ali, sabe. Também é um pouco arriscado, porque não é como se a gente não tivesse visto outros caras mais ou menos parecidos nos últimos drafts não dando certo, sumindo da NBA em 2-3 anos, mas eu acho que o Neoclis é um cara, assim, realmente muito talentoso, tá? Muito talentoso. Se fizer uma boa temporada, vai jogar na NCAA por Virginia Tech, tá? Então, um cara ainda novo também, é um cara de 2006, tem 19 anos, vai ser draftado aí com seus 20 anos, mais ou menos, uma ótima idade também. Gosto muito do Neoclis. Vamos ver como é que vai ser a temporada dele, pode ser que não vá para o próximo draft também, tá? Mas se for, acredito eu que vai ter um bom valor, e eu gosto muito, cara. Para mim é uma escolha possivelmente de loteria no próximo draft, tá? Nosso próximo jogador aqui é outro gringo que tá indo para a NCAA, vai jogar por Washington e é o nosso primeiro pivô da lista, Hannes Steinbach. É um alemão, ia falar francês, é um alemão dessa ótima geração alemã, diga-se de passagem, que vem revelando aí ótimos jogadores e vai continuar, porque vem muita gente boa nos próximos anos aí, vindo da Alemanha. É um pivô que não é tão móvel, ele não tem um molejo tão vistoso, tá? Deixa eu pensar, um cara que nos últimos drafts vem mais ou menos assim. O Alex Sarr, por exemplo, do draft de 2024, né? É um cara um pouco mais móvel, um pouco mais com um swing ali, um molejo, para colocar a bola no chão, para correr a quadra, sabe? Para se movimentar assim com fluidez. O Hannes não é um cara tão fluido. Ele talvez se assemelhe um pouco mais ali com, vamos colocar, um Shengun do Houston Rockets, que joga mais de costa para cesta, um pouco mais parado, um pouco mais estático o jogo dele. Não é tão de correr quadra, de bater bola, ir em direção à cesta. Não é essa coisa o jogo dele. Pegar a ponte aérea, não. A parada dele é um pouco mais próxima à cesta, ganchos, finalizar próximo ao aro, trabalhar com o armador ali no pick and roll, no corta-luz, mas ele faz isso muito bem. Eu gosto muito do feijão com arroz dele. A gente falou no Shengun, né? Ele não tem um talento ofensivo tão puro quanto o Shengun, não é esse o caso dele, mas defensivamente também ele entrega muito mais, né? Ele é um cara bem mais seguro, com uma proteção de aro bem mais pronta. Então, assim, é um prospecto muito equilibrado, que eu gosto bastante. Também um cara de 19 anos, aí de maio de 2006, então 19 anos é alguma coisinha. Vai ser draftado aí, se for para o próximo draft, né? Tem que sim colocar esse parênteses. Se for para o próximo draft, ali na casa dos 20 anos. Então, torço muito por ele. É um cara que eu realmente gosto muito. Próximo prospecto aqui é outro que poderia ter ido para o último draft, acabou que não foi. É o Sérgio de la Rea, um armador espanhol que escolheu ficar mais um ano na Espanha, onde ele joga desde a temporada passada pelo Valencia Basket, e ele joga muita bola. Ele é outro caso, mais ou menos como o Karim Lopes, de um cara que faz um feijão com arroz muito bom, eficiente, sabe, simples, mas ele traz um refinamento que é ótimo. Ele faz o básico, ele defende, ele corre, ele entrega uma energia imensa, ele tem um motor de se doar em quadra como se fosse um guerreiro, mas ele também sabe bater bola, ele também sabe achar os companheiros, ele também sabe controlar jogadas, ele também sabe acalmar o ritmo da partida, também sabe tirar alguns arremessos saindo do drible, né? Ele sai ali de um bloqueio, já puxa um arremesso de 3, infiltrar ele é muito bom, porque ele tem braços longos para um armador, consegue infiltrações um pouco mais acrobáticas, né? É um cara assim que eu gosto muito do equilíbrio dele. Ele não é um talento tão puro como o Tondé, talvez, como um Adan Atamina, um cara assim mais elusivo, né? O que é um cara elusivo? Mais criativo, mais sofisticado, mas ele consegue ter um nível de sofisticação muito bom. Eu gosto muito do Sérgio de la Rea, ainda é um cara que, se for pro próximo draft, vai ter 20 anos e meio,
Então, assim, por mais que não seja tão novo quanto um 18 anos, é uma ótima idade ainda também. Gosto muito do Sérgio. Vamos ver. Pode ser que ele não vá para o próximo draft também, não sei do futuro. Mas se for, acredito eu que vai ser um jogador de primeira rodada, assim, com os pés nas costas, tá? Nosso próximo jogador é também mais um armador. Esse não vai jogar nos Estados Unidos, é o australiano Dash Daniels, irmão do nosso queridíssimo Dyson Daniels lá do Atlanta Hawks, né? Que já é um dos ótimos defensores da NBA. E o Dash Daniels vem na mesma linhagem de ser um grande defensor. Ele tem uma leitura de jogo excepcional na defesa, ele corta passe, ele se entrega, ele entende tudo que está acontecendo no ataque, ele rapidamente entende, se move, se adapta, ele tá assim, ele tem um processador absurdo na mente dele, porque ele realmente tá sempre 1 ou 2 segundos na frente do seu defensor, do seu adversário, né, tanto individualmente quanto coletivamente falando na defesa. Então, assim, eu gosto muito do Dash Daniels. Ofensivamente, perdão de novo, ele é um cara que consegue derrubar seus arremessos de fora, não é um super arremessador, um cara de volume imenso, não espere que ele vai arremessar 10 bolas de 3 por jogo para acertar 3, 4, 5, ele é um cara que vai arremessar ali suas 4, 5, 3 bolas, mas vai derrubar seus arremessos também, é uma espécie de um 3D na posição de armador, né? Entrega muito em defesa, não tão quanto no ataque, né, na parte do 3, mas também derruba seus arremessos, e assim, muito novo, cara, é outro cara assim como a Dan Tamina, de dezembro de 2007, então ele, se for pro próximo draft, vai ter 18 anos e meio, praticamente ali. Então, muito novo. Gosto muito do potencial dele na defesa, gosto do que ele entrega no ataque, com compromisso, com simplicidade, mas também com uma capacidade muito boa, tá? Fazer o simples é importante no mundo do basquete. Andrej mudei o nome completamente do camarada aqui. O Andrej Stojakovic é outro cara. O nosso queridíssimo aqui é o Andrej Kostic. Um dos caras, talvez o nome dessa lista que eu menos confie. É um arremessador absurdo, tanto no perímetro, na meia distância, põe a bola na mão dele que ele vai arremessar, tanto na jogada sem a bola, né, que ele só pega e arremessa, quanto na que ele tem que criar o arremesso também, ele ele manda bem, tá? Mas acredito que o jogo dele é muito unidimensional, né? É uma via só. Se ele não tiver muito o arremesso assim afiado no dia, ele encontra dificuldades para impactar. Não é um grande passador, não é um grande playmaker, né? Criando jogadas para o seu time. Então, isso são asteriscos que me dão, são red flags ali que eu não curto, tá? Porque quanto mais leque de coisas você tem no seu jogo, mais chance de impactar você tem. É um cara que tá indo também para Kansas State, saindo da Europa, indo para os Estados Unidos da NCAA. Vamos ver como é que vai ser essa transição. Eu gosto dele, acho que é um prospecto que tem como sair no primeiro round, mas ao mesmo tempo tem como sair no final do segundo. Pela oscilação, pela inconsistência, pela irregularidade, pela discrepância de dias bons e dias ruins, tá? Torço muito por ele porque eu realmente gosto. É um armador alto, de quase 2 metros de altura, se não me engano. Um cara com um bom porte físico, uma boa idade, tem nem 19 anos ainda, um sérvio. Assim, eu gosto do jogo dele, mas precisa de regularidade, precisa de constância. Não confio tanto quanto nos outros, mas talento para arremessar e para pontuar, principalmente. Pontuar. Se ele entra em quadra, ele vai pontuar, tá? Ele tem. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Tem mais alguns caras aqui que depois eu posso trazer. Algumas menções honrosas. Savo Drezic é um armador que eu gosto bastante. Bastante talento também. Tá voltando para a Europa. Vou acompanhar ele de perto. Mas quem... Ivan Karchenkov, um alemão, que eu gosto bastante. Também da boa geração alemã. Chris Anderson, um armador que já está na NCAA, um armador ótimo também, indo pro seu segundo ano na NCAA, bem pronto ofensivamente falando. Koako Euge é um ala que eu gosto bastante, vai jogar na Austrália, me chama muita atenção esse garoto. Dovidas Buika, um lituano, descobri ele vindo em um jogo no YouTube da Liga Lituânia, há uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, e acompanho ele desde lá, bastante talentoso. Diego Garaglav é um cara talentoso, mas precisa de regularidade. Mário Sanso-Perry, um armador nato, puro, passador excepcional, vai jogar também na NCAA. Agora me faltou o nome, mas é bom jogador. Momo Faye, senegalês também, ótimo jogador. Luigi Suigo, pivôzão também que eu gosto bastante. E seria isso, tá? Algumas menções honrosas aqui, mas
Eu vou ficando por aqui. Agradeço se você ficou até aqui. Se você não ficou também, agradeço da mesma maneira. E é isso, tá bom, pessoal? Até uma próxima.